Seja muito bem-vindo ao Direito Penal. Eu sou o delegado Rodrigo Peçanha e hoje nós vamos dissecar o marco do combate ao crime organizado, a Lei 15.358 de 2026. Mas antes de iniciarmos, eu tenho um aviso importante. Para você acompanhar essa aula em alto nível, eu disponibilizei um PDF denso, esquematizado e atualizado com toda a parte material dessa lei. Material de apoio definitivo que eu preparei para os meus alunos de mentoria. E o link para baixar esse material gratuitamente está aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. Pegue o seu e vamos para a aula. Vamos dar continuidade aí ao nosso estudo das causas de aumento de pena do artigo 2º, parágrafo 1º da 15.358. E analisando agora os incisos 5º e 6º, olha só. Houver concurso de funcionário público valendo-se a organização criminosa ultraviolenta dessa condição para a prática de infração penal. E aí eu vou conjugar com o inciso 6º porque a explicação é uma só. Houver infiltração no setor público ou atuação direta ou indireta na administração de serviços públicos ou em contratos governamentais. O que o legislador quis punir com mais severidade nesses casos é a infiltração dessas organizações criminosas ultraviolentas no poder público de um modo geral, seja através do concurso criminoso de um funcionário público corrupto, ladrão, seja através de infiltração de empresas, por exemplo, que vão firmar contratos governamentais, empresas que na maioria das vezes servirão de fachada para lavagem de capitais. Então, esses dispositivos, eles são muito importantes. Realmente, pessoal, eu sou um servidor público, muitos de vocês já são servidores públicos ou serão em breve servidores públicos, e é muito ruim para a categoria quando um policial civil, e aí posso falar porque sou policial civil, quando um policial civil está envolvido em esquemas de corrupção. Recentemente, aqui no Espírito Santo foi descoberto um esquema gravíssimo de tráfico de drogas envolvendo policiais civis. Pois bem, um dia antes da reportagem que foi ao ar no Fantástico, no sábado eu estava dentro de uma loja da Cacau Show, o domingo, que era o dia do Fantástico, acho que era o domingo de Páscoa, um que antecedeu, eu estava lá vendo os chocolates, e aí a menina do caixa, olhando no telefone, assim, viu uma chamada para o Fantástico e falou assim: eu quero ver mesmo essa reportagem aqui desses bandidos disfarçados de polícia. Aí a outra menina com quem ela falou, que também trabalhava na loja, virou para ela e falou assim: mas qual polícia que não é bandido? E aí aquilo, eu estava assim, paisano, mas me senti mal de ouvir aquilo, porque sei e posso afirmar que a grande maioria dos policiais não se corrompem. Eu tenho certeza que você que está aí assistindo esse vídeo também não se corromperá, ou se já for funcionário público, não se corrompe. Mas infelizmente uma minoria que pratica crimes, e portanto são realmente bandidos fardados, acabam gerando um mal-estar enorme e uma péssima impressão para a sociedade, já que somos contratados pela população para prestar um serviço público para a população, e nada mais que isso. Mas o nosso serviço envolve a prestação de segurança pública, é a única diferença. Portanto, esses funcionários públicos que se envolvem com organizações criminosas ultraviolentas devem sim ter uma pena mais severa, e os integrantes das organizações criminosas ultraviolentas que se utilizarem desses funcionários públicos, o que infelizmente acontece, também devem ser punidos com maior rigor. Beleza? Vamos para o próximo inciso aqui, inciso 7º agora, também a causa de aumento de pena quando houver emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Então prestem muita atenção na redação dessa causa de aumento de pena, porque, primeiro, ela não inclui arma de fogo de uso permitido. Portanto, se a organização criminosa ultraviolenta comete um dos crimes lá dos incisos 1 a 10 do artigo 2º, mas faz isso usando armas de uso permitido, não haverá
a incidência dessa causa de aumento de pena aqui do inciso 7º do parágrafo 1º do mesmo artigo 2º. Isso porque, como já foi dito, estamos trabalhando com uma interpretação sempre restritiva e taxativa do que nos diz a lei penal incriminadora. Nós vamos saber o que são armas de uso proibido e restrito através de um decreto, que é o 11.615 de 2023, que já sofreu e continua sofrendo diversas alterações, e ela vai estabelecer lá conceitos que compõem cada categoria de arma, de uso permitido, restrito e proibido, além das COLOGs do Exército, que são as portarias de comando do Exército, que vão estabelecer uma tabela de calibres de energia cinética, em joules, que isso é medido, e que vão separar os calibres permitidos dos calibres restritos. A arma de uso proibido é aquela arma, por exemplo, química, é uma granada de fragmentação, é uma arma que simula um objeto inofensivo, como, por exemplo, um guarda-chuva, que tem, na verdade, ali uma arma que vai poder dar um disparo, um isqueiro, que, na verdade, é um revólver, perceberam? Então, são armas de uso proibido. Se esses crimes do artigo 2º, incisos 1 a 10, forem cometidos por essas organizações criminosas ultraviolentas, grupos paramilitares ou milícias privadas, fazendo uso dessas armas de uso restrito ou proibido, ou explosivos, ou ainda artefatos análogos a explosivos que causem perigo comum, haverá a incidência dessa causa de pena. Notem aqui uma coisa extremamente importante agora. Prestem atenção. Se o indivíduo raspa a numeração de uma arma de fogo de uso permitido, essa arma de fogo se transforma, entre aspas, por uma ficção jurídica da Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Essa arma com numeração raspada será considerada arma de uso proibido para fins de aplicação do Estatuto do Desarmamento apenas. Nós não poderemos, segundo o STJ, majoritariamente, incluir armas de fogo de uso permitido com numeração raspada como aquelas que autorizam a qualificar um homicídio. Então, se a gente pega esse raciocínio e traz para cá, para o marco do combate ao crime organizado, nós temos que entender que as armas de fogo de uso permitido com numeração raspada não se enquadrarão no inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 2º da 15.358. Tudo bem? Notem que esse raciocínio que eu estou falando aqui para vocês é o raciocínio que o STJ usa. Não vai mudar isso aqui, em razão do princípio da taxatividade da lei penal. Mas vamos lá. Já vimos aí o inciso 7º. Agora vamos olhar o inciso 8º. Incidirá a causa de aumento de pena quando o agente recrutar, aliciar, convidar, induzir, coagir, permitir ou consentir. Então tem vários verbos nucleares, tipo misto, alternativo ou de conteúdo variado. Criança ou adolescente integre, auxilie, se associe, ainda que de forma eventual ou ocasional, ou execute os atos previstos no caput deste artigo. Então, o uso de crianças ou adolescentes para a prática desses atos será considerado uma causa de aumento de pena, uma majorante para o crime do artigo 2º, para o crime disposto lá nos incisos 1º a 10, o crime de domínio social estruturado. Continuando aí, mais um slide na tela para vocês, trazendo os incisos 9 e 10 do parágrafo 1º. Olha só o que também vai caracterizar a causa de aumento de pena. Quando as circunstâncias do fato evidenciarem, marquem essa palavra, a existência de relações transnacionais ou houver a destinação do produto ou proveito da infração penal, no todo ou em parte ao exterior. Notem que no caso, e a gente pega os raciocínios que a jurisprudência e a doutrina já criaram para outros crimes, né?
como é uma lei nova, vamos interpretar e a lógica do sistema nos permite inferir que a jurisprudência se comportará do mesmo jeito aqui, já que temos mais ou menos os mesmos fatos, as mesmas razões. Quando se trata de tráfico de drogas, não é necessário o cruzamento da fronteira para que incida aquele tipo penal do tráfico internacional de drogas, que, se eu não me engano, está lá no artigo 37, por aí, não me recordo agora bem, da lei de drogas. Então, para a incidência dessa situação de tráfico internacional, não é preciso que a droga atravesse a fronteira. Se a droga for apreendida dentro de uma mala de um indivíduo que está em um aeroporto com uma passagem comprada na mão para a Austrália, obviamente que estamos diante de um tráfico internacional de drogas. Tudo bem? Então, esse dispositivo aqui do inciso 9 que a gente está estudando agora nos diz que se as circunstâncias do fato evidenciarem a existência de relações transnacionais, presta atenção nisso. Se eu tenho uma investigação policial que evidencia relações transnacionais dessa facção, dessa organização criminosa ultraviolenta, desse grupo paramilitar, dessa milícia privada, nós teremos a incidência dessa causa de aumento de pena. Ou ainda, se houver destinação do produto ou proveito do crime, no todo ou em parte ao exterior. Então, se está mandando dinheiro para o exterior, já cai aqui nesse inciso 9 do parágrafo 1º do artigo 2º. Tudo bem? Agora, o inciso 10 vai trazer novamente aquela cláusula de salvaguarda que nós estudamos lá em cima, a chamada ressalva de concurso, não é isso? Olha só, é um inciso que se preocupa com o meio ambiente. E ele vai dizer que quando esse crime, dos incisos 1º a 10 do artigo 2º, lembre-se sempre, praticado sempre por crime ultraviolenta, milícia privada ou grupo paramilitar, quando for cometido com o fim de obter vantagem econômica. Notem a vantagem econômica aqui, porque o examinador adora isso. Ele vai colocar na sua prova qualquer vantagem. Preste atenção nisso. Para a incidência dessa majorante do inciso 10, não é qualquer vantagem, é vantagem econômica, com a extração ilegal de recursos minerais ou a exploração econômica não autorizada. Olha aqui a cláusula de salvaguarda. Sem prejuízo das sanções específicas previstas na legislação ambiental e penal, de florestas e demais formas de vegetação, de terras de domínio público ou devolutas, ou de áreas de preservação permanente e de unidades de conservação. Então, extração ilegal de recursos minerais, a gente está falando dos garimpos clandestinos, ou a exploração econômica não autorizada dessas florestas, de áreas de domínio público, de áreas de preservação permanente, as APPs, ou unidades de conservação. Notem que haverá o crime do artigo 2º, 20 a 40 anos, com a causa de aumento do parágrafo 1º, inciso 10 do artigo 2º, de 2/3 ao dobro, mais, sinal de mais, o crime ambiental da 9.605 de 98, em concurso material, pelas razões que já explicitamos anteriormente em tipos penais que falavam mais ou menos a mesma coisa. Beleza? Atentem-se aí à ideia da vantagem econômica, que tem que ser o fim de agir, o especial fim de agir, para a caracterização dessa majorante. Vamos continuar aí, pessoal, mais um pouquinho só, para vermos aí o inciso 11, que é o último inciso, a última causa de aumento de pena prevista nesse parágrafo 1º do artigo 2º. A gente aí encerra as causas de aumento de pena no parágrafo 2º, depois teremos alguns parágrafos ainda para estudar, ainda no artigo 2º. Mas vamos com calma. Haverá, então, a causa de aumento de pena. Reforço, quando a organização criminosa ultraviolenta, o grupo paramilitar ou a milícia privada, praticando um dos atos criminosos dos incisos 1 a 10 do artigo 2º, empregarem drones, veículos aéreos não tripulados,
sistemas de vigilância eletrônica sofisticados, equipamentos de contra-inteligência, tecnologias de interferência comunicacional, embaralhamento de sinal de telefone, tem aparelhos para isso, programas de criptografia avançada ou quaisquer recursos tecnológicos de natureza similar para monitoramento territorial, inteligência operacional, comunicações cifradas, dissimulação de identidade, georreferenciamento de operações repressivas ou qualquer outro meio, aí ele abre o tipo, né, a facilitar, a coordenar ou a defender a prática dos atos descritos neste artigo, incisos 1 a 10 do artigo 2º. Então aqui o legislador quis aumentar a punição quando a facção usa tecnologia, basicamente isso, para atuar no crime, para atuar contra o Estado, para atuar cometendo um daqueles atos dispostos nos incisos 1 a 10 do artigo 2º. Tudo bem? Então haverá a causa de aumento de pena. E assim a gente fecha esse nosso bloco e daqui a pouco a gente volta para estudarmos os outros parágrafos do artigo 2º. Eu sei que a teoria, por si só, não vai garantir a sua aprovação. O que separa o candidato aprovado daquele que fica pelo caminho é a capacidade de aplicação do conhecimento na hora da prova. E por isso eu preparei um curso intensivo com 30 questões inéditas, estilo FGV, Sebrasp, sobre esse tema, comentadas assertiva por assertiva, ponto por ponto, com fundamentação jurisprudencial, legal e doutrinária e foco nas pegadinhas de prova. É uma preparação cirúrgica por um investimento de apenas R$ 37,90, o preço de um lanche, mas com o valor de uma mentoria. O link para adquirir o curso também está aqui na descrição desse vídeo. Você já sabe, aqui no Direito Penal On, toda segunda-feira às 19 horas, eu tenho um encontro com você para a gente estudar uma lei penal especial. E agora nós estamos na série do Marco do Combate ao Crime Organizado. Te espero na próxima segunda.